Olá, pessoal, bem-vindos ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e na aula de hoje nós falaremos sobre iluminismo. O iluminismo é um movimento filosófico, intelectual e científico que contraria de maneira clara as bases do antigo regime. Ora, ele vai contrariar, portanto, o absolutismo, contrariará o modelo econômico mercantilista e também vai contra a sociedade estamental. Este movimento se inaugura na Inglaterra, mas depois ganha outros países da Europa. O auge do iluminismo encontra-se na França, onde nós vamos notar que existem diversos intelectuais que pertencem a esse movimento. Mas quem são esses iluministas? Basicamente, pessoal, os iluministas representam uma forma de pensar da burguesia, ou os iluministas fazem parte da burguesia. Nem sempre todo adepto ao movimento iluminista faz parte da burguesia, mas pensa como a burguesia. O movimento iluminista também é conhecido como o movimento da Ilustração. E o século XVIII é conhecido como o século das luzes, pelo movimento iluminista provocar uma espécie de esclarecimento. E esclarecimento do quê? O esclarecimento frente a esse antigo regime, a visão de mundo ainda retrógrada para a época, esclarecimento frente às artes, frente a frente a tudo que faz parte da vida humana. E é claro, em cada país, esse movimento se apresentará com uma peculiaridade, com a sua especificidade. Não existe um pensamento uniforme dentro do movimento filosófico iluminista. Por isso mesmo é um movimento e não uma corrente de pensamento, porque se fosse uma corrente de pensamento, todos os teóricos, todos os intelectuais pertencentes ao iluminismo pensariam da mesma maneira. Mas não. Existe aí posturas de pensamento que são distintas. Algumas características básicas para um movimento iluminista, como, por exemplo, o humanismo. E olha, o movimento iluminista, ele vai dar força, alimentar os movimentos, as revoluções burguesas que ocorrerão no século XVIII e no século XIX. Dentre essas características do iluminismo, eu disse o humanismo como uma possibilidade de compreender, ou melhor, uma possibilidade de concluir aquele pensamento humanista do renascimento cultural. No entanto, não confunda o movimento iluminista com o renascimento cultural, porque no renascimento cultural, o renascimento cultural trouxe um esclarecimento, uma racionalização, mas no campo das artes. Você encontra de maneira muito clara um racionalismo na pintura, na escultura, na arquitetura. Aqui o iluminismo se apresenta no campo intelectual, científico, filosófico, científico. O racionalismo é uma característica básica do iluminismo. O movimento iluminista, ele também é anti-absolutista, ou seja, ele é contra o poder absoluto dos reis, é contra esse modelo de monarquia autocrática, anticlericalismo, porque eles também não acreditam que a igreja ela deveria se intervir nas questões políticas de ordem pública, na educação, ou seja, o Estado tem que ser laico, a educação deve vir pelo Estado, o anticlericalismo nesse ponto. E é claro, o movimento iluminista ele vai defender as liberdades individuais, a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. O tripé iluminista, a liberdade, igualdade e fraternidade, vai ser também considerado o tripé da Revolução Francesa. Para entender o ataque que o iluminismo faz, a crítica que o iluminismo faz ao antigo regime, vamos
dividi-lo, então, nos seus segmentos. Na política, o iluminismo, ele combatia, então, o absolutismo monárquico. Ele combatia a tese do direito divino dos reis. Ora, o rei, ele tem esse poder absoluto não porque ele é divinizado, não porque ele é um representante de Deus. Então, o iluminismo, ele combatia essa superioridade que o rei tinha sobre os súditos, combatia também essa participação da igreja na vida política, na vida pública, e defendia essa superação do absolutismo. Ele defendia essa superação a partir da distribuição ou da tripartição de poderes. Eu dou o exemplo da tripartição, mas existem outras visões de partilha do poder. O iluminismo, então, ele defendia essa igualdade jurídica, o direito à propriedade, a defesa desse contrato das relações sociais com os mediadores das relações sociais. Eles não querem que exista um monarca autoritário, uma pessoa que está acima da própria lei. Na economia, o iluminismo combatia o mercantilismo, essa intervenção do Estado na vida econômica, combatia os monopólios e o protecionismo alfandegário, combatia, então, essa intervenção incisiva que o Estado tinha na economia. Eles defendiam a liberdade, então, de produção, eles defendiam o livre comércio, defendiam a racionalidade econômica. Nós vamos encontrar correntes na defesa dessa liberdade comercial, dessa defesa desse livre comércio, dessa espécie de liberalismo econômico. Um liberalismo na França, conhecido como os fisiocratas, né, a fisiocracia, e um liberalismo político-econômico da Inglaterra. Então, a defesa da economia enquanto uma lei natural vai ser apresentada na França de uma maneira, com os fisiocratas, e na Inglaterra de outra, com os liberais, ok? Mas na sociedade, o iluminismo, ele combatia a sociedade hierarquizada. Ele combatia a sociedade estamental, os privilégios da nobreza e do clero. Eles defendiam a igualdade perante a lei, eles defendiam que todos devem igual, o fim dos privilégios, defendiam que o Estado ele deveria se articular, né, para criar um tipo de estrutura nova social, onde que todos deveriam ser reconhecidos como iguais. Uma sociedade mais aberta, mais flexível, com mais mobilidade social. Para tanto, existem diversos intelectuais desse movimento que eu queria apresentar para vocês. Como o primeiro representante, o pai do iluminismo, John Locke. Vocês já estudaram John Locke, sabem muito bem da importância dos textos de John Locke. E John Locke, além de ser considerado o pai do iluminismo, é considerado o pai do liberalismo político. Defendia o justnaturalismo, os direitos naturais, que são inalienáveis e universais. Quais são esses direitos naturais? Para Locke, o homem ele tem direito à vida, tem direito à liberdade e propriedade. Esses direitos nascem com o homem, esses direitos são naturais. Portanto, o governo ele vai existir para preservar os direitos que são naturais. Esse ato de preservação é o justnaturalismo. O justnaturalismo nada mais é que a defesa do Estado pelos direitos naturais. O direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade. Olha só. Mas a propriedade aqui é a propriedade conquistada. Ele não está querendo dizer aqui, pessoal, que todos devem ter propriedade. A defesa do direito à propriedade aqui é da propriedade conquistada. Ora, se você, pelo fruto do seu trabalho, conquistou a sua propriedade, ora, essa propriedade, então, é de seu direito. E olha, se o governo ele não consegue garantir a vida, a liberdade e a propriedade para os indivíduos, logo, existe um outro direito, que é o direito à manifestação, o direito ao protesto. Para tanto, o John Locke acreditava que a melhor forma de governo seria uma monarquia e o melhor sistema político
seria um sistema parlamentar. Então ele defende uma monarquia parlamentar constitucional, é claro, onde a Constituição seria a lei que daria, então, essa condição aos homens, garantindo-os a vida, liberdade e propriedade. John Locke ele vai ser o precursor do iluminismo justamente porque ele vive num momento de transição do século XVII para o século XVIII, onde a Inglaterra já vivia um cenário revolucionário, um cenário da Revolução Inglesa. Um cenário em que a Inglaterra tinha conseguido criar uma monarquia parlamentar constitucional com a assinatura da Bill of Rights pelo Guilherme de Orange. Lembrem-se, então, que a Inglaterra está à frente do seu tempo se compararmos às outras monarquias da Europa. Ainda na Inglaterra, no campo do liberalismo econômico, o pai do liberalismo econômico, Adam Smith. Adam Smith, o pai da economia, ele vai propor, então, uma visão um tanto quanto inovadora. Para Adam Smith, a economia é uma lei natural. E essa lei natural, o homem, ele deve potencializar essa lei natural, ir de acordo com a lei natural econômica para desenvolver a economia da nação. Portanto, o mercantilismo, para Adam Smith, impede o desenvolvimento da economia do país. O mercantilismo é uma postura que vai contra essa lei da economia. Na sua obra, no texto que ele fala da mão invisível, ele está mostrando ali que o Estado ele não pode interferir nas questões econômicas, mas essa não interferência do Estado na economia, pessoal, prestem atenção, não é uma interferência 100%. O Estado, ele, claro, ele está ali presente. O Estado, ele pode chegar a intervir em certos momentos na economia, no entanto, ele não controla a economia. É isso que ele quer dizer. Ele não controla a economia. A economia controla por si mesma. Ela se autocontrola. A economia, ela segue uma lei que é dela mesmo. É uma lei natural. Então, deixa a economia se desenvolver naturalmente, ele falava, sem a intervenção deste Estado. Junto a Adam Smith, nós temos os fisiocratas, que têm uma visão similar, em certo ponto. Similar em certo ponto, porque os fisiocratas vão ser os primeiros a falarem que a economia é guiada por uma lei natural. Física, cracia, governo. Então, o governo da física, o controle, o poder da física, o controle da física. Imaginem a lei da gravidade. Ora, o homem, ele obedece à lei da gravidade. Não tem jeito de ir contra a lei da gravidade. No entanto, estudando a lei da gravidade, compreendendo a lei da gravidade, se debruçando sobre o conhecimento, sobre os aspectos da lei da gravidade, o que o homem faz? Ele consegue fazer um avião. Por conhecer a lei da gravidade, o homem ele consegue, então, criar uma tecnologia como um avião, um helicóptero, por exemplo. Por conhecer a lei da gravidade, ele vai criar instrumentos que vão desenvolver as suas ações dentro da lei da gravidade. Da mesma maneira, a lei da economia. Como uma lei natural, a economia, guiada por uma lei natural, o homem ele tem que conhecer, se debruçar sobre a economia, compreender a economia para criar mecanismos para ampliar sua visão sobre a economia, para criar mecanismos dentro dessa lei natural da economia, para potencializar as suas ações dentro da lei econômica natural. No entanto, esses caras aqui eles acreditam que a riqueza, a produção da riqueza, a economia, ela gera uma riqueza de base agrícola. Então, a base da riqueza vai ser o campo, vai ser a agricultura. Já Adam Smith acredita que a base da riqueza é a indústria, é o desenvolvimento industrial. Aí um grande lema dos fisiocratas, deixa fazer, deixa passar, que o mundo anda por si só, por si mesmo. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que, olha, deixa fazer, deixa passar, o mundo anda por si só. Olha, deixa a lei econômica andar por si só. Outros franceses, como Jean-Jacques
Rousseau, Montesquieu, Voltaire, são representantes do movimento iluminista. Montesquieu apresenta a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, mostrando aí uma igualdade política. Ou seja, o Montesquieu, no seu livro Espírito das Leis, propõe o fim do poder absolutista e a divisão dos poderes desse antigo poder absolutista em 3 instituições, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, há um equilíbrio dos poderes, uma autonomia dos poderes, onde um vai controlar, um vai fiscalizar o outro poder. Ou seja, a divisão dos poderes, ela vai mudar aquele aspecto do poder absolutista. É contra, ele é um anti-absolutista. E ele acredita que todos os homens devem ser submissos às leis. Voltaire, um dos nomes do iluminismo, ele defende a liberdade de expressão, a igualdade jurídica. Ele defendia até mesmo uma monarquia esclarecida, critica a visão clerical, né, a participação da igreja nos assuntos políticos, critica a intolerância. O Voltaire era um grande nome da liberdade de expressão. E é a partir dele que nós temos a frase, conhecida frase, né? Não posso concordar com todas as palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ou seja, dentro de um argumento, dentro de uma discussão, de um debate, todos têm o direito de defender os seus argumentos, mesmo que os argumentos sejam contrários. O Voltaire é um grande irônico. Mas sabiam que essa frase não é dele? Essa frase foi de uma estudiosa, de um intelectual que estuda Voltaire do século XX, escreve um livro sobre Voltaire e fala que Voltaire acredita, então, que todos têm o direito de argumentar. É um entendimento de uma autora sobre Voltaire. Rousseau, talvez o mais emblemático, mais diferente aí entre eles, Rousseau, um francês, que vai escrever do contrato social no livro, também um contratualista, vai falar sobre a igualdade do povo e a importância do povo na participação política. Ele acredita em repúblicas democráticas, numa democracia onde que o poder emana do povo. E o poder, ele, por emanar do povo, ele vai ser construído pelo próprio povo. As leis vão ser construídas pelo próprio povo. O povo, ele pode eleger o seu representante, mas o representante, ele não pode governar a partir dos seus valores, ou dos valores pessoais, ou dos valores particulares, ou de um valor de uma camada específica, não, mas a partir dos valores do próprio povo que o elegeu, que o colocou como representante. Então, o representante, ele é mera representação. O representante, ele tem que administrar a partir das exigências, a partir de uma soberania que é popular. O representante não é soberano. Quem é soberano é o povo. Por isso que a democracia, para Rousseau, é importante dentro desse aspecto. Se não for assim, a democracia não funciona. Ele acredita que o homem, ele deve ter um novo contrato social, fazer um novo contrato social, onde as pessoas, elas devem, por si só, compreenderem que elas devem governar. E por isso mesmo, eleger alguém vem pela soberania popular, eleger alguém vem pela chamada vontade geral. A vontade geral nada mais é do que a vontade de todos. De todos. Essa vontade de todos é o substrato da vontade de todos. É o próprio Jean-Jacques Rousseau que apresenta a teoria do bom selvagem, onde nesse governo democrático há um incentivo de potencialização da vontade do homem. Olha, ele é um iluminista, pessoal. Hora algum, o Rousseau, também existe essa crítica que eu queria fazer para vocês. Hora alguma, o Rousseau fala que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Ele fala o seguinte, que o homem, ele possui a natureza da bondade, mas também da maldade. O homem é bom e mau. Só que no estado de natureza, a bondade humana ela é elevada. Ele faz até uma comparação com tribos americanas, onde essa bondade ela é elevada, porque nas tribos americanas não existe nem a ideia de propriedade. A partir do momento que alguém finca a bandeira de terra, fala que é dele, você é ignorante ou até mesmo inocente, acredita que aquilo é dele, começa a gerar desigualdade social. E a partir dessa desigualdade social,
começa a haver, então, interesses em jogo. E ele vai falar, então, que numa sociedade como a nossa, a razão ela acaba sendo uma influência para o desenvolvimento da maldade nas pessoas, da corrupção nas pessoas. A razão, ela vai influenciar, se a sociedade racional do século XVIII, ele fala, ela está influenciando o desenvolvimento das potencialidades ruins dos homens, e não das boas potencialidades. O homem tem que criar um novo contrato social, onde dentro do Estado civil haja uma sociedade que valorize as bondades, que potencialize as bondades do homem, não a maldade. O movimento iluminista ele vai influenciar, como eu disse, alguns movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, com a Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, Inconfidência Carioca, e é a base do nosso pensamento contemporâneo. Naquele momento, nós encontramos também reis que ficaram assustados com o movimento iluminista, e muitos deles absorveram o iluminismo para modernizarem as suas monarquias. Reis absolutistas, nós encontramos aí 4 reis absolutistas. Bom, dentre esses reis absolutistas, esses 4 reis que eu coloquei aí, eu coloquei a Catarina da Rússia, né? O Dom José I de Portugal, o Carlos III da Espanha, o Frederico da Prússia. Então, eu estou mostrando aí reis que associaram, assimilaram os ideais do esclarecimento para aplicar nas suas monarquias. E o que esses caras queriam? Eles queriam mostrar que a sua monarquia ela poderia ser modernizada, ela poderia ser inovada. É claro que eles não queriam era perder poder. O iluminismo, ele critica o antigo regime. Então, como que você aplica uma ideia que critica o antigo regime, critica o absolutismo no próprio modelo absolutista, né? Então, há uma medida aí que é contraditória. Então, no campo da economia, eles vão ser iluministas. No campo da economia, mas no campo da política, não. Entende? Criar impostos até para camadas da nobreza. O caso do José I, o de Portugal, vai chamar o Marquês de Pombal para vir para o Brasil e criar impostos sobre a extração do ouro. Além disso, eles vão romper com a igreja. O próprio Marquês de Pombal retira os jesuítas do Brasil, a mandos do Dom José. Os jesuítas vão ser expulsos dos países de Portugal e Espanha e das colônias de Portugal e Espanha, justamente para a educação ficar nas mãos do Estado. Laicização da educação, tá vendo? É uma medida iluminista. A Catarina da Rússia, por exemplo, cria um ensino laico, e uma universidade em Moscou. O Frederico II da Prússia, ele é chamado de rei filósofo, porque ele elimina as torturas e cria um ensino obrigatório do Estado. O Carlos III da Espanha, ele reduz a influência da Santa Inquisição, expulsa os jesuítas também. Na Áustria, o José II ele vai acabar com a servidão e vai apresentar uma liberdade de imprensa. Mas eles ainda se mantêm no poder. É claro que esse modelo não vai se sustentar. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e entendido o nosso conteúdo e até a próxima.